E aí eu digo e repito, tem coisa que, quando em animação, atinge níveis impressionantes. 4 tartarugas e um rato são modificados por uma gosma verde. Esses icônicos personagens ganham uma nova perspectiva nesse filme através de um estilo de animação mais cartunesco e que permite muita liberdade estética. A nostalgia toma conta, ainda que haja um retrabalho nas percepções desse quarteto de protagonistas e de muita coisa que está ao seu redor. Esse filme é Tartarugas Ninja: Caos Mutante, dirigido por Jeff Rowe, da excelente animação Família Mitchell. Ainda que tenha uma abordagem simples, direta, pouco inovadora, é como se, de alguma maneira, o potencial fosse mais fácil de ser visto e atingido, né? Percebido e atingido. Com Tartarugas Ninja não foi diferente. Esse filme aqui de 2023 é um respiro depois de muitos anos, eu diria que com o ar preso. Anos nos quais só se via as Tartarugas Ninjas mandando bem ali nas HQs, né? Nas histórias em quadrinhos, o que já poderia inclusive ser interpretado como um aviso de que é no desenho onde as melhores histórias dessa galera aqui podem ser criadas, podem ser contadas. O caos, como diz o título, é o assunto que passa por vários temas. Os tartarugas estão cansados de ficarem escondidos, de não poderem se encontrar com o mundo lá fora, cansados das sombras da caverna e cansados das sombras que o mestre Splinter criou a respeito dos humanos. Portanto, os 4 irmãos vão aos poucos testando esse limite, né? Testando a corda, tentando esticar um pouquinho mais a baladeira e com isso ter um pouco mais de contato com o mundo real. Eles são, como é na vida, né? Adolescentes provando novos sabores, reinterpretando percepções que ficaram na infância e tendo vivências intensas daquilo que mais se aproxima da verdade, do mundo real. Por outro lado, sofrem com alguns resultados, com algumas consequências disso, porque por mais que o mestre Splinter tenha exagerado um tanto, ele partiu de uma premissa factual. A vida é complicada, mas precisa ser vivida individualmente, isto é, cada um precisa provar as consequências desse negócio aqui que a gente faz todo dia. Esse é o tema central desse novo Tartarugas Ninja. E o próprio mestre, nesse tema, né, nessa nova abordagem, nessa nova velha abordagem, eu até diria, até o mestre demonstra cansaço dessa vida solitária, dessa vida de ermitão, dessa vida reprimida e limitada que vive ali nos esgotos de Nova York. Muito dos tartarugas já foi explorado e o filme da vez parte para novos pontos de vista, ou pontos de vista eu diria que mais aprimorados a respeito de coisas que já foram abordadas ou nos desenhos ou nas HQs. Vilões são reestruturados principalmente para caberem melhor no tema da aceitação, entender-se aceitação com A maiúsculo. Afinal, se você debate o quão ruim não é ser aceito por quem você é, né? E eu falo isso enquanto os heróis, no caso aí, não sendo aceitos por aquela sociedade, o lado de lá, caso compartilhe questões parecidas com a dos heróis, precisa ter a mesma abordagem. Por que é preconceito com uns e com outros não? E é por isso que o filme tem novos e refrescantes pontos de vista. O roteiro é criativo, esperto e não deixa furos, vindo da hipocrisia de quem sabe da dor do outro e mesmo assim a infringe para com seus pares. A discussão que afasta heroísmo e vilania, portanto, fica a respeito do modo de ver a resolução dos problemas que causam essas dores. Ou seja, a resolução dos problemas a respeito de aceitação e não da negação, né? Da negação do afastamento desses irmãos de origem. Eu sempre falo, minorias tendem a ficar juntas, depois discute as particularidades. E assim cria-se, a partir dos humanos nesse contexto aqui, um terceiro ponto de vista para com os mutantes, que aí sim demonstra todos os temas sobre preconceito e a ganância humana de querer sempre o que o outro tem, em vez de viver em comunhão, afasta e, portanto, cria inimigos naturais. Perceba como o filme aborda temas complexos, mas faz isso com muita simplicidade. É infantil e não infantil ao mesmo tempo. É infantil nas vozes e na abordagem ali aos 4 irmãos, que são apenas legais, né? Esteticamente falando, e naquilo que eles dizem, naquilo que eles colocam pra fora também, mas enquanto o cenário é bem adulto e sobretudo nas discussões a respeito de solidão. Nova York é uma peça fundamental nessa percepção aqui. É uma cidade cosmopolita, tem todas as religiões
regiões do mundo, várias cores, vozes, sotaques, sabores, estilos, nacionalidades, mas ao mesmo tempo é difícil de alcançar certos grupos. Esses grupos se fecham em Nova York, vivem em espaços muito específicos, se protegem a partir disso, é bom que se entenda, e em meio a isso tudo, mesmo que seja extremamente cosmopolita, ainda é uma cidade que guarda, que enjaula preconceitos para com aquilo que não parece entender de primeira. Falo isso com propriedade, eu vivi um pouco dessa sensação lá em Nova York. Primeiro, eu era o cara estranho, o que pra mim não fazia nenhum sentido. Como assim? Um brasileiro é estranho, sendo que vocês têm todas as nacionalidades aqui, e só depois de quebrar essa barreira é que eu conseguia, aí sim, me ver parte do meio onde eu estava inserido. Na origem, Tartarugas é um estudo de arquétipos, né? O mestre, o sábio, o herói, o estourado, né? O de rompantes, tem o sagaz e por aí vai. Dessa vez, esses arquétipos são colocados mais como pano de fundo por boa parte do filme, ou até caem em alguns momentos. Tudo isso para dar espaço para o assunto de vermos todos aqueles seres mutantes como um só, como uma galera só. As dores compartilhadas do mestre Splinter o retiram desse lugar do sábio perfeito, digamos assim, e mostram que viver enclausurado demais, ou no alto demais da montanha, e ficar de lá, vendo o mundo de cima, e nesse caso vendo o mundo de baixo, nem sempre vai trazer as melhores ideias para um grupo de adolescentes que visivelmente está tentando se descobrir nessa vida, né? Está tentando achar o seu lugar no mundo, seja no corpo ou a partir do corpo, mas também a partir das ideias. Splinter trata os quatro como iguais, são seus filhos, digamos assim, mas são as individualidades deles que fazem as tartarugas serem tão atraentes ao longo desses vários anos para vários tipos de público. Tais individualidades de Michelangelo, Donatello, Rafa e Léo só aparecem ali mais pro final da história, evidenciando esse assunto de que, no princípio, devemos ver todos esses arquétipos talvez como um só, isto é, mutantes isolados da sociedade dita normal. É isso que a gente tem que reter no começo aqui desse filme. E aí esse retrabalho arriscado do mestre Splinter, como eu já disse, é necessário uma vez mais para que outras abordagens a partir do antigo velho sábio façam a gente entender melhor por que aquela clausura não é legal para o nosso grupo de protagonistas e também como isso resvala nos vilões, né? Como isso resvala do outro lado da história, digamos assim. Falando de estética, tá? O traço rachurado aqui dessa animação, muito usado no rosto e em pontos específicos de sujeira nos desenhos do filme, é uma escolha estética muito intrigante. Sujeira é importante demais aqui nessa história. Estamos falando de esgoto, primordialmente, de sombras, e de uma Nova York que é essencialmente suja e que traz consigo essa necessidade de caos, né? De ser abordada em caos, que ela nem sempre é perfeitamente estruturada. E aí, por isso, Nova York, mais esse traço, falam demais sobre a segunda camada do filme, que era o que eu estava comentando agora há pouco, né? Sobre a segunda camada dessa história, que era o que eu havia comentado. Ainda que seja digital, porque tem desenho manual, é fato, mas primordialmente, ou melhor, majoritariamente, é digital, não é um filme que parece de plástico, não parece um boneco que você compra na loja de departamento, não. Parece que tem vida, porque, como antigamente parece desenhado. Geralmente presente em esboços, isto é, em desenhos inacabados, ou seja, um passo antes do desenho final, digamos assim. Esses rachurados que acontecem aos montes aqui, traz essa sensação de obra em progresso, traz a sensação de um caos controlado, remetendo, portanto, ao dinamismo que eu falei de Nova York, que é uma cidade que está sempre, né, sempre em construção, sempre em reforma, sempre confusa, mas também fala bastante sobre a adolescência, que é um dos pontos principais aqui do filme, né? Então no desenho, o Achurado, ele realça sombras, dá volume, só que no filme em específico traz essa homenagem ao trabalho manual, referencia as tartarugas nos quadrinhos e define muito bem uma fusão muito elegante do digital com o analógico. É uma fusão bruta, mas elegante. O filme ele é bruto, né? Em muitos aspectos ali estéticos, o filme é bruto, mas o traço fica nessa elegância que mistura o moderno e o clássico,
clássico com primor. Muito bonito. Eu diria que mais bonito do que Aranhaverso, porque nesse ponto específico, o traço, eu tô falando do traço e não da abordagem geral estética, o traço combina bastante com a história. Perceba como falei de esboço, de caos, de inacabado, e boa parte do filme é sobre isso. A escolha estética das formas coloca tudo muito escuro, tudo muito nublado, referenciando como as tartarugas só podem aparecer à noite ou pelas sombras, como a gente aprendeu nos primeiros filmes, nos quadrinhos e em parte ali no desenho animado também. Insetos ou personagens mais grotescos não são polidos, não são arredondados, são pontiagudos, estranhos, nada fofinhos a uma primeira olhada. Afinal, é bom entender isso, ainda que tenhamos empatia com a dor dos protagonistas colocada aqui, deles inclusive não poderem aparecer, inclusive a gente precisa entender de onde vem esse medo do ser humano para com aquilo que não conseguem entender de uma primeira olhada. E nesse aspecto, o vilão final é perfeito, porque mantém toda a confusão estética até os limites e eleva essa sensação estranha, como quem não pudéssemos entender perfeitamente o que está em tela. É até difícil, dados os vários cortes, a dinâmica ali da montagem, a gente entender o todo, porque se a gente entende o todo, os medos ou os prováveis perigos caem. E os humanos, naquela realidade, não entendem o todo. Afinal, os mutantes estão também escondidos demais para serem apreciados, digamos assim. E aqui vem várias referências aos tokusatsus, inclusive animes que lidam com monstros gigantes, como o Attack on Titan, uma referência direta aqui que é trazida para o texto. A escolha é precisa porque, como ninguém, o japonês sabe fazer o grotesco e inicialmente agir como tal, trazendo esse impacto de aversão e depois de ser entendido quando você percebe os pormenores a partir da empatia. É assim a jornada do Godzilla e de vários outros monstros. São monstros que emergem a partir dos exageros humanos para com o meio ambiente, mas depois que a gente passa um início, né, de achar que aquilo ali é muito diferente da gente, portanto inalcançável, e assim a gente precisa lutar contra, rechaçar, enfim, criar embate, você acaba aceitando e torcendo por ele. E tudo isso condiz com a temática central do filme a respeito aí da problemática da aceitação, quando você mesmo não se reconhece, a partir das mudanças que o seu corpo vai fazendo. Isso é voltado para adolescentes, como por exemplo, os seus pelos, que surgem nos cantos mais improváveis possíveis, ou a voz que modula quase que livremente sem poder ser dominada, mas também pode servir para realidades mais individuais em qualquer idade que tenha essa, eu não vou dizer problemática, mas essa questão a ser resolvida. E é por isso que é interessante trazer o lance dos tokusatsus, né? Primeiro rechaça, depois aceita. Indo para um lado mais íntimo, primeiro rechaça aquilo de novo que está acontecendo com o corpo, depois aceita e vive em liberdade. No fim das contas, o reboot era necessário. Muito já foi explorado das Tartarugas Ninja. Os filmes clássicos não poderiam apenas ser repetidos, não dava. Menos ainda o desenho animado, que, digamos que ficou num momento muito específico do entretenimento, né? Esse filme, com esse reboot, consegue trazer outras percepções, deixa de lado a questão dos arquétipos, traz questões etárias, como a solidão do velho mestre Splinter, muito bem colocada, e renova alguns assuntos para os dias de hoje, sem precisar também destruir demais o que um dia Tartarugas Ninja foi. É um retrabalho interessante da percepção das tartarugas, ainda que não use, e aí é o único revés do filme talvez, não use com perfeição todo o potencial que esse tipo de animação traz. A impressão é que dava para criar uma história que se anexasse mais ainda com essa estética e fosse além. Ainda parece um filme contido, talvez com medo de errar, mas olhando pelo lado bom, é apenas um recomeço, né? Então, é um recomeço ou um começo muito digno, sobretudo se a gente comparar com os terríveis filmes mais recentes aí das Tartarugas Ninja. E é isso, gente. Chegamos aqui ao final do vídeo. Muito obrigado por chegar até aqui comigo. Peço agora aquele like e que, se possível, se inscreva aqui no canal. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau.